Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscaremos novamente no livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, para atendermos essa oportunidade que temos de estudar a educação do espírito à luz do Espiritismo. E ela nos trata, em um dos capítulos, sobre o pensamento, né? Já estávamos falando sobre o poder da mente, a casa mental. Vamos agora ver o pensamento, e ela começa com uma colocação de André Luiz. Sendo o pensamento força sutil, inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim, a conta de corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e autoplasticização, inimagináveis. André Luiz. Então vamos ver o que ela vai discorrer sobre tudo isso, né? Sobre essa corrente viva e exteriorizante que é o pensamento, como ela fala, plasticização. Nós sabemos que o pensamento cria forma, portanto ele é moldável, é plástico, né? Ele cria forma, ele não é algo que você não perceba, ele tem vida enquanto você alimenta aquele pensamento. Então, vamos ver como ela nos traz o tema. Em 18 de junho de 1998, o jornal O Globo, à página 26, publicou a notícia de que uma sonda criada por pesquisador americano possibilitara que cientistas britânicos pela primeira vez no mundo fotografassem e gravassem em vídeo um pensamento que aparece na foto como um flash, cruzando o cérebro. Ela mostra os sinais elétricos que formam o pensamento, viajando pelas células cerebrais a mais de 400 km por hora. 450 km por hora. A foto foi obtida graças a uma técnica chamada sonda potenciométrica, desenvolvida pelo neurocientista Brian Salzberg, na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A sonda mede e se orienta por diferenças de voltagem e é inserida no cérebro por um catéter finíssimo. Ela leva uma microcâmara conectada a um computador que amplia as imagens. Esta câmara atua em alta velocidade. O cientista-chefe do Hospital Nacional de Neurologia e Neurocirurgia da Grã-Bretanha, Steve Jones, disse que a técnica desenvolvida pela Universidade da Pensilvânia é totalmente inovadora. Jones realiza estudos para medir a atividade elétrica do cérebro, usando eletrodos presos ao crânio de voluntários. Segundo a notícia, é possível ver as primeiras imagens da base do pensamento e estas mostram mais de 1000 neurônios trabalhando sincronicamente para que o cérebro possa pensar. Olha que interessante, segundo a notícia, é possível ver as primeiras imagens da base do pensamento e estas imagens, mostram mais de 1000 neurônios trabalhando sincronicamente para que o cérebro possa pensar. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios, que são as células cerebrais. Impulsos elétricos gerados pelo cérebro viajam de um neurônio a outro a 450 km por hora e são emitidos em um intervalo inferior a 1 segundo. Os neurônios são pequenos construtores do pensamento. É o trabalho deles que permite ao ser humano pensar. É o que registra a referida notícia aqui transcrita. Então vamos à notícia. Daniel Goleman, por sua vez, afirma que
O neocórtex é a sede do pensamento, contém os centros que reúnem e compreendem o que os sentidos percebem. Acrescenta a um sentimento o que pensamos dele e permite que tenhamos sentimentos sobre ideias, arte, símbolos, imagens. E a Sueli continua então os comentários depois da transcrição da notícia. Pensar é um atributo de todos os seres humanos. Notícia não, uma afirmação desse neurocientista no livro Inteligência Emocional. E ela coloca: pensar é um atributo de todos os seres humanos. Somos seres pensantes, existimos e pensamos. Pensar o pensamento, tentar entender o que ele é, como o espírito pensa, é algo extremamente complexo, como tudo que se relaciona com a atividade intelectual do ser humano. Muitas perguntas surgem à nossa mente. Afinal, o que é o pensamento? Qual a sua gênese? De onde vêm os pensamentos? Por que pensamos desta ou daquela maneira? Jung considera que são 4 as funções primárias do ser humano: o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação. Então, Jung coloca essas 4 funções e ela coloca numa nota que é no livro que é do Jung, né? Anthony Stevens Jung, Vida e Pensamento. Vida e pensamento. Então, o Espiritismo apresenta riquíssimo material sobre o assunto, esclarecendo de forma lógica e compreensível dentro, é claro, das limitações que são próprias do estágio evolutivo em que está situada a humanidade terrena. Elucida Allan Kardec que Kardec coloca na Revista Espírita, essa transcrição que ela nos traz. O pensamento Revista Espírita, página 352. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Informa ainda que o pensamento age sobre os fluidos ambientes como o som sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode, pois, dizer-se com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Encontramos isso também no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado pelo Chico e trazido por André Luiz, né? Então, tudo isso nós encontramos em Kardec, André Luiz, e a Sueli continua. André Luiz menciona que podemos considerar o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Porém, o que é realmente extraordinário é sabermos, conforme o autor espiritual informa, que a energia mental própria da inteligência humana faz parte desse oceano cósmico, dotado igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar. Por quê? Que o codificador, colocou cocriar. André Luiz também coloca cocriar. Emmanuel também coloca cocriar. Por quê? Porque só Deus cria, né? Só Deus cria.
Os espíritos co-criam, né? Há aqueles que co-criam em plano maior, como encontramos no livro Evolução em Dois Mundos. Há cocriação em plano maior e em plano menor. Em plano maior são as grandes criações, né? Em plano menor somos nós criamos constantemente com o nosso pensamento, nós estamos criando formas, né? Então a cocriação é por parte dos espíritos, porque a criação vem de Deus. Nós cocriamos nos utilizando, consciente ou inconscientemente, de matéria. E essa matéria foi criada por Deus, né? Continuando, aqui, nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. É essencial termos a noção de que o pensamento é atributo do espírito e não um produto do cérebro físico. Então, pensamento, isso tem que ficar muito claro para todos nós. Pensamento é atributo do espírito, porque quem pensa é o espírito. O ser pensante é o espírito, né? E não um produto do cérebro físico, que é o instrumento. Já mencionamos que o cérebro é a sede física onde a mente do espírito atua comandando o veículo orgânico, possibilitando a si mesmo a vida no plano terreno. Emmanuel, lecionando acerca do pensamento, esclarece que pensamento é força eletromagnética. Menciona ainda que este é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Infere-se, portanto, que o pensamento é toda e qualquer criação racional do espírito. Sempre que o espírito imagina, reflete, inquere ou conclui, ele está criando. Esta criação é o pensamento que flui de maneira incessante da sua mente, né? Então, há uma nota em que fala... Bom, primeiro que algumas passagens que vimos aí é do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. O que é fotônio? Do grego phos, fotos, luz, unidade de medida de iluminamento. Fóton, partícula associada ao campo eletromagnético, no caso o fotônio, seria a partícula luminosa, né? E o livro de Emmanuel que ele cita é Pensamento e Vida. É um livro pequenino, mas profundo demais. E a Sueli continua. A tradição oriental, em sua sabedoria, pode ser expressa neste momento através da palavra do médium hindu Swami Sivananda. Segundo ele, cada mudança de pensamento é acompanhada pela vibração da matéria mental necessária para o pensamento funcionar como força. Assim, todo pensamento possui peso, forma, tamanho, estrutura, cor, qualidade e poder. O poder do pensamento é maior que o da eletricidade. A todo pensamento corresponde uma imagem mental. Uma pergunta se faz necessária de onde se origina o pensamento. Valemo-nos de André Luiz para esta resposta, quando elucida quanto aos centros encefálicos, revelando que a associação existente entre o centro coronário e o centro cerebral. Então vamos lá o que está dito por André Luiz.
em movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Por intermédio do primeiro, centro coronário e cerebral. Encontramos esse estudo de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então, por intermédio do primeiro, que é o centro coronário, a mente administra o seu veículo de exteriorização, utilizando-se a rigor do segundo, que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, porque se expressa. Então, o centro coronário, ele se utiliza do segundo centro que recolhe os estímulos, porque a mente administra o seu veículo de exteriorização através do centro coronário. Então, nosso centro coronário é o nosso portal, digamos assim. É a nossa conexão com o alto. Queira Deus que seja com o alto, mas é através desse centro coronário que nos comunicamos, nos conectamos com o alto. Então, já muitas pesquisas já trazem, assim, estudos que são feitos com médiuns, que percebe-se cristais, até as reportagens em televisão, tudo já trouxe isso, que há uma diferenciação em determinados médiuns, desses cristais. Mas vamos lá. Menciona, então, continuando no livro de André Luiz, menciona que é no centro coronário, através do conjunto de núcleos do diencéfalo, especificamente no tálamo, que o espírito possui vasto sistema de governança, porquanto aí, nessa delicada rede de forças, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, fluido que influencia primeiro, por intermédio de impulsos repetidos, toda a região cortical e as zonas psicosomatosensitivas, vitalizando e dirigindo todo o cosmos biológico, para em seguida, atendendo ao próprio continuismo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou halo psíquico, qual ocorre a chama de uma vela que, em se valendo do combustível de que a nutre, estabelece o campo em que se lhe prevalece a influência. Então, nós temos em torno de nós essa atmosfera psíquica, esse halo espiritual, essa aura, como muitos chamam, ou seja, esse envoltório fluídico em torno de nós. E quando dizemos nós, é o nosso corpo físico, o nosso perispírito e a nossa mente, que é o nosso espírito pensante. Então, em torno de nós, há esse halo psíquico. O que se projeta neste halo, através dos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos criam forma. Pensamento é criador. Pensamento é força viva, ele cria formas. O que está impresso, digamos assim, em torno de nós, nessa nossa atmosfera psíquica, depende da qualidade dos nossos pensamentos. Portanto, é o que está sendo dito aqui, que a mente, somos nós os responsáveis por aquilo que projetamos, porque projetamos aquilo que pensamos. Continuando, discorrendo acerca da reflexão das ideias, André Luiz aprofunda ainda mais as suas explicações, tal como a seguir transcrevemos. A partícula do pensamento, pois,
como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo é uma unidade na essência. A partícula do pensamento é uma unidade na essência, tanto quanto o átomo, né? A subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que a integram. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura. Nomeável à falta de terminologia equivalente por raio da emoção ou raio do desejo. Força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Então vejamos o nível de conhecimento dessas obras. Se nós pensarmos ali o Chico Xavier, né, na sua condição ali de espírito que pouco estudou dentro das escolas propriamente ditas acadêmicas, né? Então, é um espírito que traz muita bagagem, mas mesmo assim, de surpreender a muitos que negam a existência dos espíritos, né? Como que alguém que mal frequentou os primeiros anos de uma escola pode escrever esses termos, essas análises, essas reflexões, naturalmente porque vem do espírito, aqui no caso André Luiz, que por sua vez também muito supervisionado, né? Começando por Emmanuel, que analisa todos os ensinamentos, todas as divulgações, todos os escritos, melhor dizendo, que chegavam através do Chico. Então, mas como? É ser muito insistente numa ideia cristalizada, negar fatos, né? Basta um pouquinho de boa vontade para mergulhar nesse universo que perceberemos como não há como negar, né? Não há como negar. Continuando. Vejamos também o que explica o Dr. Jorge Andréa dos Santos no livro Energética do Psiquismo, Fronteiras da Alma acerca disso. O pensamento teria origem nas camadas mais profundas do inconsciente, a sustentar na tela consciente a energética criativa do espírito. Energética que seria consequência de corpúsculos a escaparem dos núcleos em potenciação, como se fossem verdadeiros psicótons, com seus campos vibratórios especiais. O pensamento poderia ser a consequência da movimentação de corpúsculos afinando-se com o neutrino. Ele lança essa questão. De imensa velocidade de propagação, talvez 10 bilhões de vezes superior à da luz. Nossa, e a maior velocidade que nós conhecemos é a da luz. E aqui, 10 bilhões de vezes superior à da luz. Isso explicaria sua quase instantaneidade na maioria dos mecanismos do psiquismo. Muito, muito bom, né? Então, e ela cita as fontes, né, de todos esses livros que foram ali objeto da sua apreciação. Então, se nós
pararmos para pensar na velocidade do pensamento, nós entenderíamos melhor aquela situação que Jesus nos ensina, né? Primeiro ele fala, o Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz. Vejamos a profundidade desse ensinamento de Jesus. Há um momento também em que ele fala, a sua alma está onde está o seu coração. Ou seja, se você pensa insistentemente em alguém, seja no bem, seja no mal, né? A sua alma se transporta para junto desse alguém numa velocidade desconhecida na Terra, que é a velocidade do pensamento, né? Então, muito ainda a mergulharmos nesses estudos. Muito, muito, muito. E ele continua, ela, aliás. E o que seriam esses psicótons? Segundo o citado autor, as qualidades dos psicótons em si seriam ondas energéticas deslocadas da órbita dos núcleos em potenciação após percorrerem toda a unidade de onde provém, desde o centro até a periferia. Importa assinalar que este núcleo é o inconsciente, a parte mais profunda do espírito, que o Jorge Andréa, né, denomina de centro espiritual, inferindo-se, portanto, que a energia varia de acordo com o nível evolutivo do espírito que lhe dá origem, fornecendo sugestões boas ou deficientes, como toda a escala que vai de um extremo ao outro, de bondade e ignorância. Mais adiante, o autor acrescenta: a onda vibracional que corresponde ao pensamento seria suas naturais variações, desde o mais simples ao mais abstrato. Portanto, nesse setor, pensamento, as coisas devem ser equacionadas à base de campos vibratórios, mesmo porque o pensamento poderá existir sem as associações com a matéria, em seus próprios campos vibracionais. Que maravilha! Então, que profundos estudos que nos convidam a estudarmos mais, né? Por isso que nós temos lá, amai-vos uns aos outros, e o Espírito da Verdade, né? Na verdade, Jesus acrescenta, mas assinando, digamos assim, Espírito da Verdade, e instruí-vos, a necessidade de nos instruirmos, de nos esclarecermos, para melhor compreendermos a Deus. Não há como compreendermos a Deus, entendermos a sua natureza, sem irmos abrindo campo para isso. É natural que ainda a nossa capacidade é muito limitada. Estamos longe de compreender a Deus na sua verdadeira dimensão. Mas é um processo e nós não podemos nos descuidar desse processo de nos desenvolvermos. Porque não existe mágica. É um processo, é uma construção do espírito esse conhecimento. Então reflitamos muito, que Deus na sua infinita bondade nos envolva em bênçãos de luz, que Jesus, nosso Mestre, aqueça o nosso coração, renovando-nos esperanças, confiança. Trazendo Meimei, ela nos afirma que o mais infeliz dos infelizes é aquele que perdeu a fé e a confiança em Deus. Sejamos firmes nos nossos propósitos, nas nossas convicções, para que nada, mesmo as situações mais difíceis que nos alcancem, possam abalar a nossa estrutura de fé. Construamos a nossa fé em terras firmes, sobre a rocha. Que Deus nos abençoe.